Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na figura da união, sabe? Dentro da nossa estrutura de Estado aqui no Brasil, usando os materiais que recebemos. Olá. Exato. A ideia é entender o que é essa tal de união, o que pertence a ela e como é que as tarefas, as competências são divididas pela nossa Constituição de 88. Uhum. E acho que um bom ponto de partida, que confunde muita gente, é qual a diferença real entre União e República Federativa do Brasil. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Não é mesmo. Essa é uma distinção chave, viu? Os materiais que a gente tem definem a União como pessoa jurídica de direito público interno. Direito Público Interno. Certo. Isso. Basicamente, é a entidade legal que age dentro do Brasil, representando o poder central. Agora, a República Federativa do Brasil, essa sim é o país como um todo, né? União, estados, municípios, DF, perante o resto do mundo. Ah, entendi. A União representa a República lá fora, mas aqui dentro ela é uma parte da federação. Perfeito. A União é um ente federativo, assim como os estados e municípios, só que com um papel central. Ok, ficou mais claro. Então, focando nessa união, a entidade interna. O que é dela? O que pertence à união? O artigo 20 da Constituição fala disso, né? Traz uma lista. Exato, o artigo 20. E a lista é longa, mas se a gente olhar com atenção, percebe um padrão, sabe? Que padrão seria? Muitos bens são, tipo, estratégicos, vitais para a soberania, para a defesa do país. Pensa nas terras devolutas. Assim, terra sem dono definido, né? Isso. A regra geral é que elas são dos estados, mas aquelas que são indispensáveis para a defesa das fronteiras, para instalações militares ou para preservar áreas ambientais super importantes, essas são da União. Faz todo sentido, pensando em estratégia nacional. Pois é. E o mesmo vale para recursos naturais-chave, tipo os recursos da plataforma continental, do mar territorial. Petróleo, gás. Também potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, o que está no subsolo. Tudo isso é bem estratégico e está lá na conta da União. E tem a questão das ilhas, dos rios também, certo? Li algo sobre isso. Tem sim. Rios que cruzam mais de um estado ou que fazem limite com outros países, lagos em terrenos da União, ilhas de rio em zona de fronteira e as ilhas oceânicas, claro, Todas as ilhas. quase. Tem uma exceção importante para as ilhas costeiras que são sede de municípios. Vitória, no Espírito Santo, é o exemplo clássico. Ah, então o Vitória pertence ao município. A ilha em si, sim, mas mesmo lá, áreas específicas que são usadas para serviço público federal ou unidades ambientais federais, essas continuam sendo da União. É um detalhe. Entendi. Basicamente, a lógica é o que é vital para integridade do território, para defesa ou para exploração de recursos em grande escala, fica com a União. Ah, e um ponto. Estados e municípios têm direito a uma participação no resultado da exploração desses recursos nos seus territórios, tá? Petróleo, gás, minérios, certo? Uma compensação. Ok, então a União tem esses bens estratégicos, mas, além de ter coisas, o que ela faz? Qual é, digamos, o trabalho dela definido na Constituição? Aí que entram as competências, né? Exatamente. As competências definem o que cada um, União, estados, municípios, DF, pode ou deve fazer. E a União tem várias que são só dela. Só dela, tipo, ninguém mais pode fazer. Isso é o que a gente chama de competência exclusiva, está lá no artigo 21. São tarefas mais administrativas, de execução mesmo, e que não podem ser delegadas para ninguém. E quais seriam os exemplos mais fortes dessa exclusividade toda? Pensando no coração da soberania, né? Manter relações com outros países, declarar guerra, fazer a paz, garantir a defesa nacional. Coisas bem de Estado central mesmo. Sim, emitir moeda, administrar as reservas de dinheiro do país, sabe? As reservas cambiais, mas também coisas mais do dia a dia, tipo manter o serviço postal, os correios. Ah, os Correios são competência exclusiva. Sim, explorar telecomunicações, energia elétrica, especialmente nuclear, só para fins pacíficos e com aprovação do Congresso, claro, navegação aérea, transporte entre estados ou para fora do país. Nossa, bastante coisa. E tem mais. Organizar e manter as polícias e os bombeiros lá do Distrito Federal. E até organizar e fiscalizar a proteção de dados pessoais. Algo super atual. É uma lista e tanto. Essa exclusividade deve ter consequências práticas, né? Em decisões da justiça, por exemplo.
Com certeza. Os materiais até citam exemplos de decisões do STF e o Supremo, leis de estados que tentaram, sei lá, decidir o que fazer com armas de fogo apreendidas, ou que tentaram obrigar a instalação de bloqueadores de celular em presídios. Lembro dessa discussão, pois é. O STF disse, opa, não pode. Por quê? Porque matéria de arma, material bélico, é competência exclusiva da União para legislar sobre normas gerais e telecomunicações também é competência exclusiva para explorar e legislar. Então o Estado não podia se meter ali daquela forma. Mostra que a divisão é para valer. Interessante ver a teoria na prática. Mas você falou que essa era competência exclusiva. Tem outras, né? Ouvi falar da privativa. Qual é a diferença? Boa pergunta. A competência privativa, que está no artigo 22, é mais focada em legislar, em criar as leis sobre certos assuntos. Ah, não é tanto fazer, é mais criar a regra do jogo. Exato. E a grande diferença para a exclusiva é que a privativa pode ser delegada. A União pode, através de uma lei complementar específica, autorizar os estados e o DF a legislarem sobre pontos específicos dentro daquela matéria. E que tipo de assunto entra aí? São áreas bem importantes que precisam de uma certa unidade no país todo, né? Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, do trabalho. As bases do direito, praticamente. Sim. E também coisas como desapropriação, regras sobre águas, energia, informática, telecomunicações, normas gerais de licitação para todo mundo seguir, trânsito e transporte, até as diretrizes gerais de educação nacional. Entendi. Uma é para fazer exclusiva, a outra é para legislar, privativa, e essa última pode ter partes delegadas. E onde entra a parte mais de cooperação, onde estados e municípios atuam junto com a União? Aí a gente tem mais dois tipos de competência. Primeiro, a competência comum do artigo 23. O nome já diz, é comum a todos, União, estados, DF e municípios. E o que eles fazem em comum? São ações de gestão, de cuidado. Tipo, zelar pela Constituição, cuidar da saúde pública, proteger o patrimônio histórico, cultural, o meio ambiente. Ah, meio ambiente é comum. Sim, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna, a flora, tudo isso é tarefa de todo mundo. Promover moradia, saneamento básico, combater a pobreza, a ideia é cooperação. A Constituição até diz que leis complementares devem fixar normas para essa cooperação. Faz sentido dividir essas tarefas. E a outra forma de compartilhamento que você mencionou? É a competência concorrente, artigo 24. Aqui, tanto a União quanto os estados e o DF podem legislar sobre o mesmo assunto. Legislar ao mesmo tempo. Não dá confusão? Tem uma regra para organizar isso. A União estabelece as normas gerais, as diretrizes nacionais, e os estados e o DF podem complementar essa legislação adaptando para a realidade deles, sabe? Ou suprir, se a União não tiver feito a norma geral ainda. A União dá o esqueleto da lei e os estados preenchem os detalhes. É uma boa analogia. E que áreas entram aí? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento público, produção e consumo, a própria proteção ambiental de novo. Ambiental aparece de novo. Sim, na comum é para agir, proteger, fiscalizar. Na concorrente é para legislar sobre proteção ambiental, sobre responsabilidade por dano ambiental, etc. Também entram aqui educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, previdência social, proteção à infância. É um sistema bem intrincado, né? Muito. Se a gente junta tudo isso, vê o desenho complexo do nosso federalismo. É uma tentativa constante de equilibrar a unidade do país com a autonomia das regiões. Bom, para a gente recapitular rapidinho, a União é essa entidade central aqui dentro do Brasil, né? Ela é dona de bens estratégicos e tem um conjunto de tarefas bem definido na Constituição. Algumas são só dela, exclusivas. Outras são para ela legislar, as privativas, mas ela pode delegar parte disso. E ainda tem as tarefas que exigem cooperação com estados e municípios, as comuns, e aquelas onde todos podem legislar, as concorrentes, com a União dando as normas gerais. É uma arquitetura e tanto que faz o país funcionar, né? Exatamente. E pensar nessa arquitetura toda, sabe, isso levanta uma questão interessante para a gente refletir. Como é que essa teia de competências exclusiva, privativa, comum, concorrente, que a gente vê que se cruza, às vezes até se sobrepõe na vida real,
Como garantir que isso funcione bem? De forma eficaz, na prática. Não respeitam as divisões de estado ou município. Como é que essa cooperação pode de fato funcionar melhor?